já estou mastigando ela, mas como me convidaram para pregar, e aí eu tinha feito uma pregação sobre jejum, mas o Senhor mudou a pregação ontem à noite. Eu estou desde 3 horas da manhã acordada, né? E aí ontem à noite o Senhor mudou a pregação, porque a gente quer pregar coisas bonitas, né? Mas aí a gente escolhe uma palavra maravilhosa, mas Deus é que prega. Nós não pregamos. Pela misericórdia dele, ele nos ajuda. E o Senhor hoje ele escolheu, abre a sua Bíblia lá no livro de Gênesis 42. Nós vamos estudar a história de José. E por que Deus ele escolheu essa palavra? Gênesis 42. Amém? Amém. Quando todo mundo achar. A gente vai orar. Amém? Todo mundo achou? Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus que habita nos altos céus. Papai querido, neste momento eu invoco a tua presença. Que o Senhor possa pregar aqui neste lugar. Que o Senhor possa falar com cada filho teu. Amém. Tu sabes que precisamos ouvir a tua palavra. Que precisamos estar voltados a cada dia na tua presença. Que nós não venhamos desviar o nosso foco, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque sabemos que vivemos tempos difíceis, mas muitos estão desapercebidos. Então, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. 5 minutos, grava para minutos, porque eu gosto de pregar e eu, na hora, porque eu até demorar, senão eu vou embora. Então, assim, irmãos, qual foi a mensagem que o Senhor preparou para hoje? Ele disse assim: preparação para a crise final. Você está preparado para a crise final que iremos passar, irmãos? A gente já está vendo uma guerra que está aí apertando, né? Os Estados Unidos, ele vai invadir o Irã, vai bombardear, não sei nem se já bombardeou, porque eu quase não estou olhando nas redes sociais, porque quando eu estou na missão eu quase não tenho pegado celulares. Então, assim, a gente vê os momentos de guerra acelerados na terra. E o Senhor, ele deu uma profecia para a irmã White, que está lá em Testemunhos Seletos, Testemunhos Seletos, volume 6, página 404. E ele fala assim, ó: a grande crise está justamente diante de nós, para enfrentar suas provas e tentações, e cumprir suas instruções. Será necessário fé perseverante, contudo, porém, triunfar esplendidamente. Nenhuma alma vigilante que ore e creia será enlaçada pelo inimigo. E qual é a obra hoje do tempo do fim que o inimigo tem feito na igreja, irmãos? Cegado a igreja do tempo do fim. Por que cegado, irmãos? Porque se a gente observar o tempo do fim, a história que eu escolhi agora, que o Senhor falou de madrugada, sobre José. Quando José ele foi para o Egito, que ele foi vendido, José ele foi escolhido para preservar o povo de Israel. Então, às vezes você pode dizer assim: José foi uma pessoa que ela foi sofrido, ele foi mal, porque os irmãos odiaram ele, porque venderam ele. Não. Deus ele pega a maldição e transforma em bênção. Talvez a tua vida tenha sido uma maldição. Talvez você tenha sido abandonado pela tua mãe, pelo teu marido, pelo teu pai. Talvez você não tenha tido o amor que você precisava. Mas o nosso Deus, que é um Pai amoroso, ele supre todas as nossas necessidades. Sabe por quê, irmãos? Assim como José ficou abandonado 20 anos lá no Egito, ele foi vendido como escravo, Deus ele nunca abandonou José. E José, aonde ele estava, ele era a luz do mundo. Mas Deus deu um sinal para José muito interessante. E Deus ele não só revelou lá no Egito para José, ele pegou José ao longo da sua caminhada. Deus ele dava sonhos para José. Deus ele mostrava: José, teu feixe vai ficar lá no alto, e os teus outros feixes, que são os teus irmãos, eles vão ficar abaixados na tua presença. Depois José teve uma visão
da lua, do sol, da lua. E aí ele dizia que ele ia ser o pai daquela nação. E aí quando ele começava a contar os sonhos dele, os irmãos ficavam o quê? Irados. Por que os irmãos ficavam irados? E hoje não é diferente, irmãos. Porque hoje a igreja não acredita mais em sonhos. A igreja acha que Deus não fala com o seu servo através do sonho. Só que quando a gente vai para a palavra, a gente vai ver o quê? E Deus, ele não muda. Ele pega a história do passado e traz para agora para o tempo do fim. E qual foi a palavra que o Senhor me deu aqui nesta pregação hoje? Preparação para a crise final. Está terminando 7 anos de bonança na terra. Sabe qual é os 7 anos de bonança, irmãos? Os 7 anos de fartura na terra. Mas Deus, ele deu para vocês que moram aqui no Acará terras. E vocês já se prepararam para a alimentação do tempo do fim? Será que quando saquear o crente lá que não tiver mais comércio, quando não tiver mais farinha, arroz, feijão, leite lá, porque prender os caminhão lá na estrada e não abastecer lá, será que vocês estão preparados para viver um ano dentro de uma casa com todo o alimento que vocês prepararam para a crise final? Porque, irmãos, é impressionante como a crise está acelerada. Mas o povo está querendo carnaval, porque eu até besta essa semana, que ainda nem chegou o carnaval, e eu tive que dar mais espada a algumas pessoas no celular, porque eles já estão botando a musiquinha de carnaval, se lembrando do quê? Da festa mundana, uma festa de quê? De demônios, uma festa de invocação de coisas carnais, uma festa que não santifica o nome do Senhor. E o Senhor diz: a natureza humana seria o quê? O santo iria se santificar mais, mas o profano iria se sujar mais. Então, vai determinar o quê? A nossa natureza. Qual é o Deus que nós estamos seguindo? Amém? Vamos ler nossa Bíblia lá em Gênesis. Gênesis 42. Amém? Amém. Não tem volume aqui, você está me ouvindo? Agora. Gênesis 42. Assim que Jacó foi informado de que havia mantimentos no Egito, ordenou a seus filhos: porque estáis aí, a olhar uns para os outros. E acrescentou: ouvi dizer que há cereais para vender no Egito. Descei e comprai mantimento para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para adquirir o trigo. Quando Benjamim e o irmão de José, Jacó, achou melhor não enviar com os demais, porquanto dizia: para que não lhe suceda caso alguma desgraça. Então, assim, irmãos, a família de Israel veio, o Senhor deu o sonho, né, para o rei do Egito. E aí José, ele tinha que interpretar o sonho. As 7 vacas gordas, que eram os 7 anos de abundância, e as 7 vacas magras, que era o tempo de escassez. E o Senhor, ele falou, irmãos, nessa palavra para mim de madrugada, que está terminando o tempo de bonança, está terminando o tempo da facilidade, porque no tempo de José do Egito não existia mercado, irmãos, não existia shopping, não existia lugares para comprar o alimento. Hoje você tem um acesso de um alimento, você abre a sua geladeira, está tudo completo, carne, peixe, leite, tudo, ovo. E aí o Senhor diz que esse tempo de abundância está terminando, e o povo de Deus não está se preparando. Deus, ele deu o livro da irmã White que fala vida no campo. Nós temos todo o material para uma preparação para a crise final, irmãos. Mas eu vejo a igreja ler, reler, assiste os testemunhos, conhece todas as profecias da irmã White, mas não basta conhecermos. Nós precisamos colocar em prática. Então, o que a pregação de hoje ela fala? Eu vou ler mais uma parte do capítulo que fala assim: no tempo da prova que está perante nós, a promessa divina de segurança será cumprida em relação
aos que guardam a palavra da sua paciência. Cristo dirá aos que lhe forem fiéis: vai, pois, você e entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Então, Deus, Ele disse que esse tempo de escassez que virá, irmãos, é para preparar a volta de Jesus. Porque Ele disse que nos últimos dias, como é que estaria a igreja no tempo do fim, irmãos? Como era que estaria a igreja no tempo do fim? Qual era o espírito que estaria na igreja? O Senhor lhe disse assim, no cenário de José, não ficou paralisado pelo medo ou pela queixa. Ele usou seus dons para servir e encontrou soluções criativas para Faraó. Apesar de José estar preso lá no Egito, apesar de ele ter uma condição ruim, José, ele usou a oportunidade. Na cadeia ele prosperava, na casa de Potifar ele prosperava, aonde ele tocava, prosperava. Então, às vezes, ele diz, irmão, mas eu não tenho terra, eu não tenho condição, irmã, eu estou desempregada. Mas Deus, Ele diz que aonde nós colocarmos na nossa mão, Deus, Ele nos abençoará. Então, assim, irmãos, eu estou 5 anos aqui no Acará, por uma promessa que o Senhor me deu. E pelo propósito que Ele me mostrou, filha, acabou o tempo de comodismo. Vai para a terra e planta. E aí eu disse, meu Deus, porque Deus fala comigo em sonho, e aí o povo diz que não existe. A incredulidade do tempo do fim é muito grande. E aí eu disse, Senhor, se essa palavra é de ti, eu quero que tu use um pastor para vir falar comigo. E aí o pastor Robert, que era o meu distrital lá, antes dele ir para a Bolívia, Deus usou aquele homem tremendamente. E ele disse, vá comprar a sua terra e corra para plantar, porque nós não temos mais tempo. Quando chegar o dia da crise, que aumentar, você já imaginou você correr lá para o crente para querer comprar uma cesta básica e tá aquele monte de gente na cidade correndo? Talvez no anterior não seja tão pesado como vai estar na cidade. Quem passou a pandemia? Quem passou a greve dos caminhoneiros aqui? Vocês sentiram dificuldade na greve dos caminhoneiros aqui? Faltou tomate? Faltou alface? Não era para faltar, porque aqui tem terra para plantar. Alface, couve, coentro, cheiro verde, cebolinha. Eu vou criar uma estufa lá no 14, irmão. Sabe por quê? Porque Deus diz que vai preparar pessoas, que vai ter a mente usada pelo Senhor para criar bastante alimento para dividir. É nessa hora, irmãos,